Doutor Júlio, guarda ou não guarda comida quente na geladeira? Eu vou responder essa pergunta para você e vou te explicar exatamente por que a gente deve fazer do jeito que eu vou te explicar. Mas antes disso, eu quero convidar você a fazer a tua inscrição aqui no canal, ativar o sininho e, é claro, se essa informação for importante, for relevante para a sua vida, que você possa compartilhar com outras pessoas. É muito comum e eu ouço demais as pessoas falarem que a gente precisa deixar a panela aberta para deixar ela esfriar, para depois a gente tampar e guardar na geladeira. Se forem essas panelas aqui, que são panelas que são específicas, que não liberam metais pesados. Se for uma panela de alumínio, você tira da panela, coloca no outro recipiente, deixa esfriar e põe na geladeira. Só que isso está errado, porque a maneira correta da gente fazer o processo é guardar a comida quente. Quanto mais quente você guardar ela, melhor. Ai, doutor, mas não vai gastar mais luz na geladeira? Sim, acaba gastando pouquinha coisa a mais. Só que é melhor você investir esse pouquinho a mais para que você tenha uma saúde melhor do que você gastar depois com uma gastroenterite ou alguma coisa assim que possa afetar a sua vida. Olha só que interessante para a gente poder entender. Se eu pegar um punhado de arroz cru, colocar aqui do lado e colocar um punhado desse arroz que está cozido, você vai perceber que o arroz cozido ele estraga muito mais rápido. Você vai falar, mas por que isso acontece? Porque ele está com mais água. As bactérias, elas precisam de água para elas poderem se reproduzir. Então, quando eu faço o cozimento do meu alimento, automaticamente eu estou injetando, eu estou colocando, estou deixando mais biodisponível a água nesse alimento. Quando eu elevo a temperatura, a grande maioria das bactérias a 60 graus para mais, elas não sobrevivem. Mas quando você baixa de 60 graus, elas se instalam aqui. Os fungos são um pouquinho mais complicados. A maioria dos fungos, você precisa de uma temperatura que vai de 80 a 90 graus para mais, para você conseguir matar esses bichinhos. Quando você deixa esfriar a panela fora, e daí você coloca ela na geladeira, as bactérias que estão no ar, elas vão se alojar aqui dentro e vão aproveitar esse tempo que você deixou aqui fora, e esse tempo vai ser essencial para que essa bactéria se reproduza. Como é que a gente faz o controle então, doutor? É bem simples. Quando você vai fazer nutrição, quando você vai fazer gastronomia, quando você vai trabalhar com a área de alimentos, existe uma legislação que diz que a gente precisa manter esse alimento sempre a mais de 60 graus. Por isso, quando você vai num restaurante e você tem lá as comidas cozidas, você vai ver que essas comidas elas precisam ter uma base aquecida que as mantenham acima de 60 graus. Porque senão, o que vai acontecer? Você vai ter uma produção muito grande de bactérias e essas bactérias, além de contaminar o seu alimento, vão trazer prejuízo para o seu intestino. E aí o bicho está complicado, aí a coisa está feia. Então, o que a gente faz? O que a gente aprende na legislação? Manter a comida o máximo de tempo possível acima de 60 graus e quando baixar essa temperatura rapidamente. Quanto mais rápido eu consigo baixar essa temperatura, melhor para o meu alimento. Inclusive, no caso do arroz, se você faz esse procedimento, você melhora o carboidrato, você torna esse carboidrato mais fácil de ser digerido. Tem gente dizendo que não pode guardar arroz de um dia para o outro, isso é uma mentira. Muito pelo contrário, o arroz quando ele é guardado nessa condição, ele fica melhor, a digestão dele é melhor, ele não tem pico de glicose tão alto e tão rápido. Então, o que é o certo fazer? Terminei a comida, você pode fazer o seguinte, você pode deixar ele destampado, porque o que acontece aqui dentro da geladeira? O que é a geladeira? É uma caixa onde circula ar gelado. Se eu deixo a panela tampada, esse ar vai bater aqui nas laterais e não vai pegar a caloria que está aqui dentro. Então, o ideal é sempre assim. Você coloca a comida quente mesmo, do quente, você tirou do fogão, você vai colocar isso lá na sua geladeira. A queda de temperatura rápida é o que garante que você não tenha contaminação desse alimento. Então você vai fazer essa baixa de temperatura rapidinho, coloca a tampa e deixa lá dentro da sua geladeira super de boa, super tranquilo. Você pode manter esse alimento ali por até uma semana. Se for um alimento como o arroz, por exemplo, em torno de 4 a 5 dias, a gente não deve exceder muito esse tempo também, justamente porque, por mais que eu esteja preservando esse alimento, por mais que eu tenha aqui a condição ideal,
ainda assim eu tenho bactérias lá. A gente não consegue eliminar esses bichinhos totalmente. Então o ideal é que a gente sempre faça isso até, no caso do arroz, os 4 ou 5 dias. Outros alimentos, como é o caso da batata, a gente só deve fazer isso de um dia para o outro, não deve fazer por mais tempo. O feijão, eu consigo deixar ele por 5 a 6 dias. E uma coisa interessante, gente, quando vocês forem guardar na geladeira, acontece demais isso, vocês não imaginam a quantidade de vezes que eu já vi isso. A pessoa pega o feijão quente, ou molho quente, a comida, a sopa quente, e coloca nesses potes, tipo pote de sorvete, por exemplo. Esse pote ele não é feito para a temperatura. Esse plástico ele vai contaminar esse alimento que está ali dentro. Então, a regra geral sempre é: se você tem uma panela como essa daqui, que é uma panela que tem uma pintura especial, essa panela é uma panela de vidro, essa panela é uma panela que tem um porcelanato ou coisa do gênero, você pode guardar a alimentação direto assim, ó. Preparei a minha comida aqui, geladeira, direto. Tirei, aqueci a quantidade que eu preciso, geladeira de novo. Se você faz a comida em panela de inox, em panelas de alumínio ou de cobre, a gente não pode guardar alimento nenhum nessas panelas. Nenhum. Por quê? Porque a dilatação desse material lá na temperatura e a contração desse material aqui dentro por causa da refrigeração faz com que a gente libere ali níquel, cádmio, alumínio, que são substâncias que para o nosso organismo não são tão interessantes. Eles são ou metais chamados metais tóxicos, como é o caso do alumínio, ou eles são metais pesados, como é o caso do cádmio, do chumbo, do níquel, né? Todos eles vão acabar afetando aí a nossa saúde. Então, a regra geral é: preparou, você tem uma panela que você pode usar, isso aqui é tampa de vidro, por exemplo, ó, e eu quero colocar, tirei do meu fogão, fiz o meu preparo, direto na geladeira. Em média, esse processo faz com que você tenha 5 a 6% a mais de gasto, mas essas geladeiras novas, elas já têm um sistema de refrigeração que é especial para fazer essa compensação. Lá antigamente, as geladeiras mais antigas e tal, aquelas gastavam muita luz. Essas daqui não fazem muita diferença não, tá? Então tirou do fogo, você pode guardar sem problema algum. Você sabe que você está aqui no canal do Júlio Luckman, e se você achou que esse vídeo foi interessante, te acrescentou alguma coisa na vida, você pode curtir, compartilhar e aproveita e já faz a tua inscrição e segue aqui o nosso canal. Dr. Júlio Luckman na área, aquele super beijo para você. Foi, tchau!